Aleluias, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que estão aqui e a todos que estão aí em seus lares, nesta live. Eu posso falar para vocês que quando Deus me deu essa palavra, a primeira palavra que veio ao meu nome é desanimar. E eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer que eu transmite para a tua igreja? É não desanimar. Porque tem uma frase que diz assim, que a nossa caminhada não é quem vence, é quem não desanima. Porque vencer, já teve um que venceu por nós, que é Jesus Cristo. E Ele está acima de todos os nomes. É quem não desanima. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração está no Evangelho de Marcos, uma palavra bem conhecida dos amados irmãos e irmãs. Capítulo 5, versículo 25 até o 34. E certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Infelizmente, muitos estão retrocedendo, muitos estão desanimando. Esses dias atrás eu estava vendo uma pregação de um irmão, do Josué Brandão, e ele comentando, falando que muitos pastores, muitos irmãos estão se desviando, estão se desanimando. E a primeira coisa que acontece com o ser humano ou com algum irmão da igreja é o desânimo. Por isso que nós temos que sempre olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando eu comecei a ler esta narrativa, eu comecei a entrar na história para saber o porquê, o que estava acontecendo com essa mulher. E eu fui ver que era uma mulher que ela começou a ir em vários médicos. Porém, ela sempre tinha uma resposta negativa. Você imagina se colocar no lugar dela. Sempre alguém falando, não, 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 não. É muito difícil. Eu creio que era uma mulher que tinha uma financeira boa. Mas, meus irmãos,
Eu já falei isso e falo outra vez. Tem coisas que, ainda que os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, os coaches, eu sei que são homens e mulheres constituídos por Deus. Mas quando mexe com a alma, é só Jesus. É só Jesus que pode fazer o impossível. E nós sabemos que essa mulher não foi só o lado físico, só a parte física. Mexeu com o emocional. E nós sabemos, irmãos, que o emocional do ser humano é onde que nós temos que mais se cuidar. E esta mulher, se colocando no lugar dela, o emocional dela estava para baixo. Era uma mulher que era considerada imunda. Era uma mulher que ficava separada. E a Bíblia diz que ela não tinha marido, nem filho. Vamos se colocar no lugar desta mulher. Era uma mulher que se sentia só. E quantos que estão aí hoje, assim, se sentindo só, desanimado, sem esperança, com medo. Mas eu tenho uma palavra maravilhosa para você. É Jesus. E o primeiro passo que essa mulher fez foi ouvindo falar de Jesus. E é isso que eu e você, irmãos, que já conhecemos a palavra, que temos Jesus, é isso que nós temos que fazer para outras pessoas, para que gera a fé. Porque ouvindo falar de Jesus, com certeza alguém falou de Jesus para ela. E é isso que a palavra, porque lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que a palavra gera em nós. Ela gera fé. E é a palavra de Deus que faz isso em nossos corações. O interessante é que quando essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela teve um outro obstáculo. Qual que era? A multidão. A multidão. E o que seria é a nossa multidão hoje? São as nossas adversidades. São as nossas lutas. São as nossas fraquezas. Esta é a nossa multidão. Porque Jesus disse, né? Filhinhos, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. No mundo nós teremos aflições. Nós teremos desânimo. Nós teremos. Mas o próprio Jesus disse, né? Que é para nós olharmos para Ele. E o interessante é que quando essa mulher, além dela saber que alguém falou para ela que somente tocar em Jesus, ela seria curada. E é isso que nós temos que fazer. É tocar em Jesus. Mas o que seria tocar em Jesus? Seria a confiança. É pela fé. E é isso que nós temos que fazer. É pela fé. Nós temos que chegar diante de Jesus com confiança. Porque lá em Hebreus diz: acheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. O achegar aqui, com confiança, nós temos que dar o primeiro passo. E é isso que nós temos que fazer. O primeiro passo tem que ser nosso.
E nós temos que chegar mesmo, porque este mundo aí, eles não têm mais esperança. Mas nós não. Nós temos um que reina, um que cura, um que liberta, um que transforma e um que salva. E o interessante é que quando aquela mulher tocou na vestimenta de Jesus, a Bíblia diz que saiu virtude de Jesus. O que seria virtude? É poder. Porque todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Irmãos, para sair virtude de Jesus, esta mulher, ela foi com uma confiança, com uma fé, e ela falou: não, ainda que eu esteja desse jeito, tudo acabado, mas eu creio que há uma esperança. E essa mulher foi o que ela fez isto. Ela foi com essa confiança, ela foi com fé, ela tocou em Jesus e saiu a virtude. Que nessa noite, meus amados irmãos, você possa tocar em Jesus. Mas toca com fé. Toca acreditando, já crendo que Deus, Ele tudo pode. É isso que nós temos que fazer. Porque o que nos move a nossa caminhada é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante aqui que Jesus queria saber quem o tocou. E os discípulos começaram a indagar: mestre, você não está vendo que a multidão te aperta? E quantas das vezes, né, irmãos, nós o indagamos, né? Nós não o acreditamos. Mas que nessa noite, irmãos, que Deus venha gerar em nós esta fé. Que Ele venha multiplicar esta fé em cada um de nós. E a Bíblia diz também que quando essa mulher se aproximou diante de Jesus, ela se aproximou temendo e tremendo. Por quê? Porque ela sabia que ela não poderia ficar ali, porque ela era uma mulher imunda. Mas naquela hora ali, irmãos, ela contou tudo. Ela falou toda a verdade. E muitas das vezes nós somos tímidos diante de Jesus. Mas nessa hora, irmãos, nós temos que falar a verdade. Nós temos que ser verdadeiro, ser sincero. Porque Jesus, porque Deus, Ele gosta de um coração sincero. Jesus, Ele não despreza um coração sincero. É isso que nós temos que fazer, sabe o quê? Ser sincero. A sinceridade diante de Jesus. Que nessa noite, meus amados irmãos, que nós possamos se achegar diante dEle com sinceridade, com fé. Porque aqui diz também que, quando Ele diz: filha, a tua fé te salvou e vai em paz. É a fé, né? É a fé que nos move a cada dia a encontrar com esse Jesus. O que seríamos de nós, né? Sem a tua infinita misericórdia e graça? O que seríamos de nós sem esse Jesus, se Ele não olhasse para cada um de nós com um olhar de compaixão? O que seríamos de nós se Jesus não tivesse morrido naquela cruz?
o que seríamos de nós? Infelizmente, muitos não dão valor. Infelizmente, irmãos, muitas das vezes, tem pessoas que chegam nessa situação aqui como essa mulher. Porque Deus, Ele tem a sua multiforme graça de trabalhar. Que nós possamos refletir. Será que compensa chegar nesse estado? Para aceitar Jesus como o único Salvador da nossa vida? E que nós possamos, sempre, meus amados irmãos, crer. Eu lembro que quando eu estava em Taubaté, eu já contei eu fiquei numa casa de recuperação lá. Eu já estava com 6 meses. E de repente chegou um casal. E ele era daqui de Guaratinguetá. E ele trabalhava aqui na Liber. E eu conversando com ele. E de repente o pastor chamou ele para conversar pessoalmente. E eu fiquei ali com a esposa dele conversando. E a esposa dele falando assim para mim assim: eu não sei mais o que eu faço. Porque nós já tentamos de tudo. E sempre as nossas tentativas dando errado. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim: fala de Jesus para ela. E eu falei: irmã, eu também estava assim. Quantas das vezes que eu estava sem saída, sem esperança. Procurei até um psicólogo, tudo. Mas tem coisa que é espiritual. Tem coisa, irmã, que é só Jesus nessa causa. Aquela mulher sentiu um tremor. Ela ficou toda arrepiada. Que ela falou assim: escuta aqui, moço. Eu estou vendo você falar de Jesus. Eu estou sentindo algo aqui. E é isso mesmo que ele está precisando. Não só ele, como eu também. Louvado seja o nome do Senhor. E é isto que a fé faz. Ela gera no coração da pessoa. Que nós nesta noite possamos ser geradores de fé. Geradores de fé. Quando alguém vir com uma palavra de desânimo, que nós possamos vir com uma palavra de fé, de ânimo, de força. Falar desse Jesus. Porque quantos que estão aí ouvindo falar de Jesus, tá difícil, né, irmãos? Deus falou pessoalmente comigo. Esses dias atrás, Ele falou assim para mim assim: Gisberto, o que você está ouvindo? São as mídias? São os Facebooks? São os WhatsApps? Que palavra que você está ouvindo? Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa alma se fica abatida, é porque é o que nós estamos ouvindo. As maiores tristezas, as maiores mágoas, as maiores angústias vêm por esse pensamento, porque o coração verdadeiro nosso não é esse daqui. É esse daqui, ó. É o nosso sentimento. Por isso que nós temos que vigiar também. Deus falou isso comigo. Aonde que você está ouvindo, Gisberto? Falei, amém. Amém. E se nós formos colocar no lugar desta mulher, nesta trajetória de 12 anos, quantas coisas ruins que ela já ouviu.
E é nessa hora que nós temos que estar o quê? Revestido. Nós temos que estar revestido. Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu falei para Deus, eu acho que o que mais eu quero no meu coração é a salvação. É a salvação. Ainda com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, com as minhas imperfeições que todos nós temos, mas eu sempre falo para Jesus, nunca deixe eu perder a minha salvação, que é o principal. Por isso, meus amados irmãos, esta palavra que eu deixo para vocês nessa noite, que nós não podemos perder a nossa fé, não podemos deixar que o desânimo nos abate. As lutas vão vir. Muitas das vezes nós temos mais espinhos na nossa caminhada do que rosa, né? E é verdade. Mas nós temos um Deus que está acima de todos os nomes. Um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Um Deus que supre as nossas necessidades. Um Deus que nunca deixa faltar nada. Um Deus que está nos protegendo a cada dia. Este é o nosso Deus. Que nós possamos gerar fé em cada coração. Quando alguém vir com uma palavra de desânimo, ou de derrota, ou de coronavírus, gera uma palavra de fé nesses corações. Amém? E eu o agradeço por esta rica oportunidade em nome de Jesus.